Olá pessoal, voltamos mais uma aula aqui de estruturas algébricas. Nas aulas passadas a gente viu os conceitos de grupos, né? E vimos algumas noções, alguns exercícios e deu para definir bem a ideia de grupo e vocês estarem treinando. Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre subgrupos, mostrar a conjunção de subgrupos, e nas aulas seguintes nós vamos estar apresentando resolução de alguns exercícios, como é que a gente pode estar fazendo, verificando quando é que é um grupo, quando é que não é subgrupo, para a gente estar prosseguindo nossos estudos. Então vamos lá. Então, o que é um subgrupo? Então, vamos definir um subgrupo. Então, seja G um conjunto e asterisco uma operação. Então, a gente tem o par G e asterisco. E vamos considerar que isso aí seja um grupo. Esse conjunto G com a operação asterisco, ela é um grupo. Se eu tenho um subconjunto de G, um subconjunto H, ou seja, um subconjunto do conjunto G, e que dentro desse subconjunto, esse subconjunto também é um grupo, então esse subconjunto H com a operação asterisco, ela é um subgrupo. A ideia é bem simples, né? Então, quando isso acontece, o que é que eu tenho? H é fechado para a operação asterisco. O que quer dizer? Que todas as vezes que eu pegar os elementos de H, quando eu fizer a operação ocorre dentro desse subconjunto. Então, se é um subgrupo, é fechado. E outro, como eu acabei de falar, H com asterisco, o subconjunto, também é grupo. Então, o que é que a gente tem que lembrar em mente? Qual é o conceito de grupo? Você tem um conjunto e uma operação. Então, se eu estou falando de subgrupo, eu tenho que ter um subconjunto desse conjunto que já é grupo. Então, em relação àquela operação, os elementos desse subconjunto têm que fechar a operação. Ou seja, quando eu realizar a operação, tem que acontecer tudo dentro do subconjunto. E esse subconjunto com a operação também tem que se classificar na ideia de grupo. É importante lembrar que se o Ezinho indica o elemento neutro de G, então ele sozinho é um subgrupo de G. Note também que o próprio G é um subgrupo de si mesmo. Ou seja, lá na ideia de conjuntos a gente tinha essas configurações. Esses dois grupos a gente chama de subgrupos triviais. É o subgrupo do elemento neutro e o subgrupo formado por ele próprio. São subgrupos triviais. Dentro dessa concepção é importante você notar outra coisa. Vocês se lembram que nós falamos que o Ezinho estava lá em G e ele gera um subgrupo? Então, todas as vezes que eu pegar um subconjunto, se não tiver o elemento neutro, esqueçam, não tem como ser mais o grupo. Porque uma das condições para ser grupo, aliás, não tem como mais ser subgrupo. Porque uma das condições para ser grupo é possuir elemento neutro. Então, quando tu olhar para um subconjunto, olha logo, tem um elemento neutro? Se não tiver, esquece. Não é subgrupo, ok? Ele não tem como ser um subgrupo. Então, a partir dessa observação, a gente já tira isso. Então, lembrando o que é que precisa para ser grupo. A gente precisa da associatividade, né? Ou seja, eu tenho que ter os elementos A operado com B operado com C igual a A operado com B que é operado com C, pertencente ao grupo. No caso de subgrupo, pertencente ao H, ok? Tenho que ter o elemento neutro. O elemento neutro é aquele elemento que opera com qualquer elemento e mantém o elemento. E nesse caso, o elemento neutro também tem que pertencer a H. Lembrando que essa definição é para grupo. E tem que ter simétrico, ou seja, os elementos têm que ser simétricos uns aos outros. No caso aqui, quer dizer que quando eu operar o elemento com simétrico, tem que dar o elemento neutro. Nesse caso, nossos elementos têm que estar dentro de H. Então, quando isso acontece, eu tenho um subgrupo, todas as definições de grupo.
E aí agora, para finalizar, porque nós vamos trabalhar muito com a questão de tábuas de operações para poder facilitar o processo. Então, nós vamos apresentar aqui o conceito de tábuas de operações. Ah, sim. Antes disso eu mostrar esse exemplo aqui. O que é que nós temos? Nós temos o grupo dos reais com a operação adição, os reais aditivos. Então, se eu pegar os inteiros aditivos, também é um grupo. Logo, os inteiros aditivos é subgrupo dos reais aditivos. Simples assim, um exemplo bem simples. Então, o que é uma tábua de operação? Como é que a gente constrói isso aí? Então, é um processo simples para poder fazer as operações. Que nem sempre as operações são tão simples, né? Até agora não tivemos muita oportunidade de mostrar, mas nós vamos mostrar algumas operações bem mais complexas. Porque nessas aulas nossas são um pouco mais diferenciadas, né? Então, olha só. Se eu tenho um conjunto qualquer, A1, A2, AN, tem? E eu tenho uma aplicação F do produto cartesiano de E com E em E, que associa um elemento AI com um AJ, de tal modo que AI opera com AJ e gera o elemento AIJ. Então, o que é que nós temos? Nós podemos representar isso com uma simples tábua de operações, né? Como segue aqui. A gente marca a linha fundamental com os elementos AI, depois marca a coluna com os elementos AJ, né? E, enfim, cruza os elementos. Então, a linha fundamental AI, A1, A2 até o AN, e a coluna A1, A2 até o AN. E aí você vai fazer o cruzamento A1 com A1, A1 com A2. E esses cruzamentos na interseção dessa tábua representam alguma operação. Então, você opera os elementos e você tem um determinado resultado. Por exemplo, você tem AI operado com AJ. E aí nós temos aí o cruzamento A e J. Então, esse cruzamento gera-se sempre um resultado. Então, operar com a tábua de operação é desse modo. Você faz o processo desse modo aqui. Vamos mostrar aqui um exemplo. Vamos considerar que eu tenho aqui o conjunto E, menos 1, 0 e 1. Então, vamos construir a tábua para a operação de multiplicação em relação a esse conjunto. Então, olha só. Quando você multiplica menos 1 com menos 1, você tem 1. Você multiplica menos 1 vezes 0, dá 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 0 vezes menos 1 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. Ok? Então, olha só. Tá aí. Então, isso aí é uma tábua do elemento do conjunto menos 1, 0 e 1 com relação à multiplicação, a operação de multiplicação. Vamos mostrar outro exemplo aqui. Vamos considerar que eu tenho o seguinte, o conjunto E que seja o seguinte. E a gente faça a operação de união e interseção entre conjuntos. De tal modo que eu tenho o conjunto E, A, B, C e D, em que A, B, C e D são conjuntos. De tal modo que o A está contido em B, o B está contido em C, o C está contido em D. Então, quando a gente faz a tabela da união primeiro, A unido com A é o próprio A. A unido com B, como o A está contido em B, então vai dar o próprio B. O A unido com C dá o C. O A unido com D dá o D, porque ele está contido, né? O B unido com o A vai dar o B. O B unido com o B dá o B. O B unido com o C dá C, porque B está contido em C, né? E assim segue, tem? B unido com D dá D, e assim vai, ó. C com A dá C, C com B dá C, C com C dá C, C com D dá D. E aí nós temos, por fim, o último conjunto. D unido a A dá D, D unido a B dá D, D unido a C e D unido a D. Então, esse caso aqui é o da união. Se eu for olhar pelo outro lado, que é a interseção com A é o próprio A. Mas a interseção com B é o A. Por quê? Porque o A está contido em B. E a interseção são os elementos repetidos, né? Então, a interseção com C dá A interseção com D dá o A. E aí nós temos B interseção com A dá o A, B interseção com B dá B, B com C dá B, B com D dá D. B
Então, e assim segue, tem? E aí você preenche a tabela também da interseção. Então, esse tipo de tábua ajuda bastante nas operações, tem? Então, nós vamos passar mais uma lista de exercícios para vocês estarem utilizando. E aí vocês respondam a lista, postem a lista aqui para a gente. E aí nós vamos encontrar todos os resultados. Ok? Eu agradeço aí e até a próxima.